Você realmente acredita que o mundo está piorando ou será que estamos sendo chamados a crescer? Guerras, pandemia, conflitos ideológicos, ódio nas redes sociais, crises morais. Parece que tudo está desmoronando. Mas e se isso for apenas o reflexo de uma humanidade que está sendo pressionada a amadurecer? Nesse Pinga Fogo com Jorge Larra, uma verdade desconfortável é revelada. A regeneração não começa no planeta. Começa em você. Não é a Terra que se transforma primeiro. É o indivíduo. Tudo é fruto do que alimentamos dentro de nós. Assista até o fim. Essa reflexão pode virar uma chave na sua consciência. Comente aqui embaixo. Você acredita que já está vivendo a transição planetária? Deixa eu começar aqui abrindo as perguntas dessa noite. E enquanto o pessoal também vai chegando, já tem gente em todos os canais aí presentes, já tem perguntas aí. Então, mas deixa eu abrir fazendo essa... Rio, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Tânia Regina Maier, né? Tá aqui também, ó, chegou agora. Então, um fortíssimo abraço aí a Tânia Regina. Então, olha, Tânia já começou já quente fazendo uma pergunta aqui, Elahá. Mas deixa eu começar com essa pergunta, Elahá, que eu estava ansioso esperando a sua chegada para poder fazer essa pergunta. No Livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta que fala sobre as leis de destruição, e nela também está sobre as guerras, sobre os conflitos, sobre essa necessidade da destruição. Mas eu queria, nesse momento, me reportar às guerras. As guerras, porque o mundo não está só vivendo uma guerra na Ucrânia, mas também outras tantas guerras que são esquecidas do mundo. Mas só essa que está ganhando assim proporções inimagináveis, e talvez não pensávamos que ia ganhar essa proporção tão grande, mas no Livro dos Espíritos diz que há uma necessidade da guerra. E eu gostaria que você nos esclarecesse se há realmente essa necessidade da existência da guerra, como os espíritos colocam ali, e a resposta é bem assim, é como se desse assim uma espécie de consolo, mas também nos deixa assim meio que, mas é isso mesmo? Então, é com você, meu amigo. Você deve estar falando da questão 744 de O Livro dos Espíritos. O que objetivou a providência ao tornar a guerra necessária? Resposta: a liberdade e o progresso. E aí a gente diz, mas como é isso, meu Deus? Como que é a liberdade e o progresso? É porque a gente precisa enxergar as circunstâncias das quais a lei de causa e efeito é aplicada para a liberdade e o progresso dos espíritos. Então, nós encontramos alguns indivíduos que, pelo processo da lei de causa e efeito, eles estão inseridos numa série de dores, de histórias mal resolvidas, e que essas entidades, em função das dificuldades que atravessam, elas necessitam determinadas experiências que desafivele delas uma série de experiências profundamente dolorosas. Vamos trazer isso de maneira mais clara. Nós temos no século XX algumas entidades que são verdadeiros senhores da guerra. Seus nomes nem precisam ser citados, mas vocês sabem de quem estou falando. Pessoas que no século XX promoveram grandes massacres, promoveram a morte de milhões de pessoas. Essas entidades, elas trazem dentro de si um peso muito grande em função do histórico que elas têm. E nós estamos falando apenas do século XX. E do século XIX, XVIII, XVII, lá atrás, quantos senhores da guerra o mundo já teve? Esses espíritos, eles trazem graves conflitos. Daí a necessidade que eles possuem de, por processos expiatórios, experimentarem determinadas dores que são voltadas para esse processo de crescimento. E aí eu queria falar sobre a questão da liberdade e o progresso, considerando 4 situações distintas que nós encontramos dentro do cenário da guerra. Existem quatro experiências diferentes que a guerra pode produzir.
Então, quem são as vítimas da guerra? Um primeiro tipo de vítima da guerra são as vítimas da guerra motivadas pelo processo provacional. Sim, existem espíritos que vivem a experiência da guerra, mas eles não trazem experiências do passado. Espíritos ainda sem grandes experiências, sem grandes vivências, iniciando o seu processo evolutivo, podem ser colhidos por uma guerra na sua região, sem que eles tenham necessariamente uma relação direta com a questão da desencarnação num conflito dessa natureza. Não sei se me faço claro, mas imagine que ocorra uma guerra na região da Amazônia com algum país vizinho e bombardeios alcancem comunidades bem simples que moram na Amazônia. Você vai dizer que obrigatoriamente todos os espíritos que foram atingidos pela guerra são necessariamente espíritos em processo expiatório? Não. Existem espíritos que passam por processos provacionais. Então, eles têm provações e as provações podem fazer com que eles desencarnem por essa via. Essa é a primeira. Eu tenho um segundo tipo. O segundo tipo, a jujuba amarela, já seria a desencarnação por um processo expiatório. O cara precisa desencarnar numa certa faixa de idade. Ele teria que desencarnar agora, pelos 30, 40, 50, 70 anos, independente da causa. Importante é que ele desencarne nesse período. A morte pela guerra pode ser um instrumento para que ele execute um planejamento. Desencarnou com essa idade porque era o previsto. Terceiro tipo, desencarnação na guerra por expiação, mas é uma expiação por gênero de morte. Não importa muito a idade, importa mais é o gênero de morte. Morte violenta, morte dentro dos contornos da guerra, pode ser importante para que esse espírito avance. Precisa passar por isso. Então, são almas que estão em processo expiatório. Então, note que nem todas as pessoas estão em processo expiatório. Esse está em processo provacional, esse desencarnaria por essa causa ou por outra, esse desencarnaria por um mecanismo violento, independente da idade, e eu tenho um quarto, o que está envolvido na história da guerra pela questão da missão. Como é isso? Desencarnar na guerra como missão? Sim. Porque a missão dele não é a guerra, a missão é o resgate dos seus. É reencarnar com um grupo para que ele consiga promover o crescimento desse grupo como um todo. Então, determinados espíritos sabem das dores que vão passar, sabem das dificuldades de uma encarnação num momento de guerra sobre o planeta. Mas, como são almas evoluídas e sabem da transitoriedade da existência, as dores físicas não lhes apavoram, porque eles sabem que muito mais grave do que as dores físicas são as dores morais daqueles a quem eles querem proteger. Então, esses espíritos se submetem a experiências dentro do campo da guerra exatamente para que isso possa se dar. E aí, certamente, vocês vão me perguntar, mas, puxa vida, não teria outra estratégia, como está colocado na questão 938 de O Livro dos Espíritos, que você coloca sobre a destruição necessária, Ailton? Sim, é verdade, a destruição ela poderia não ser assim. E a questão 938A de O Livro dos Espíritos diz exatamente isso. Que Deus emprega todos os dias inúmeras outras formas de que a guerra não se faça, de que a destruição não seja violenta. Mas o homem não presta atenção nisso e acaba se arrastando na direção das experiências desnecessárias, obrigando, de certa maneira, a providência a se utilizar de recursos mais dolorosos para promover a liberdade espiritual e o progresso dos espíritos. E aí vou dar um caso prático sobre isso. Nós temos uma obra de Manuel Filomeno, a mais recente obra que ele publicou, chamada No Rumo do Mundo de Regeneração. Nessa obra, Manuel Filomeno diz que a Covid veio à Terra para evitar um conflito maior, uma causa maior. Quem já leu a obra, Adriana que já leu, já viu que tem esse pedaço lá em que diz que a Covid seria um instrumento para evitar um mal maior.
Quando a gente lê isso, qual é a conclusão? Vai morrer de Covid o pessoal que morreria numa guerra. Só que quem desencarnou majoritariamente na Covid não foi o pessoal que iria para a guerra, eram os idosos. Mas era esse pessoal que ia para a guerra? Eram esses idosos que iriam guerrear? Não. Então, como é que conecta a Covid ter diminuído a possibilidade de um conflito, ou pelo menos ter servido para que isso diminuísse? Não é pelo aquele que desencarna, é pela experiência do luto. Antes da Covid, o luto era mais distante dos lares da Terra. Hoje, com as circunstâncias que nós estamos, raras são as famílias que não experimentaram dentro de si ou próximo de si uma experiência de desencarnação durante a Covid. Então, estamos todos nós muito sensibilizados para o processo do luto. Às vezes, nós nem cicatrizamos de um luto e temos um outro por cima dele. Então, a expectativa era que o luto promovido pela Covid deixasse a humanidade mais vulnerável a uma percepção de que a guerra traria mais luto e a humanidade pudesse dizer: eu não suporto mais isso, eu não aguento mais isso, eu faço qualquer coisa para que o luto não exista. Não aconteceu. Muitos indivíduos ficaram realmente mais sensíveis por conta da Covid. Mas uma boa parte da humanidade experimentou a morte, enterrou seus entes queridos, mas não experimentou uma mudança emocional em relação a isso. Então, quando agora, no momento presente, se desenha a possibilidade de uma guerra do ponto de vista físico e prático, a humanidade não está apresentando a mobilização contrária que se poderia esperar, ou seja, a Covid não alcançou o objetivo de tornar os homens mais sensíveis a tudo isso. Então, nós somos ainda muito difíceis, muito complicados, né? Ainda mais quando a gente percebe que a verdadeira guerra que está acontecendo não está no campo de batalha. É a grande guerra ideológica do Armagedon, previsto no Apocalipse, em que o bem e o mal se digladiariam no final dos tempos, com a vitória do bem no final. A vitória do bem. E quem é o bem? O bem é o amor. O bem não tem a violência, o bem não agride, o bem não ofende, o bem não vai para as redes sociais ofender os outros. O bem é o amor. Se você vai para a rede social e publica algo contra alguém, você está do outro lado do Armagedon. Só aqueles que publicam sobre o bem e sobre o amor pertencem ao lado do Cordeiro. Os que apresentam-se na batalha do Armagedon com as armas do ataque, da crítica, do envenenamento, da fake news, do ódio, da divisão, não pertencem às hostes do bem, porque as hostes do bem não arredam pé dos propósitos do amor como solução para os dramas humanos. Você está sem som? Agora tá. Maravilha. Opa. Não sei se esclarecia, Ailton. Esclareceu. A questão é progresso das pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes numa guerra ocorrem escravizações, ocorrem processos de violência, mas esses processos de violência, para vários indivíduos que estão inseridos no contexto da guerra, acaba sendo um instrumento para impulsionar o progresso dessas criaturas. Eu estava dizendo que maravilha pela abordagem, viu? Mas eu teria uma pequena pergunta, mas eu vou me furtar, né, de fazê-la para poder passar para a Adriana, tá bom? Se no decorrer da carruagem eu puder fazê-la, eu farei, ok? Tá bom. Então, Adriana, é com você, minha querida. Melhorou alguma coisa ou não? Fala aí. Melhorou? Tá baixinho. Melhor sem. Agora melhorou? Agora tá bom. Tá bom. Ok.
Será que vai ter jujubinha, Ailton, na minha resposta também? Eu quero com jujubinha, viu, Elahá? Enfim, Elahá, quando a gente vê o Evangelho, né, lê o Evangelho numa perspectiva histórica, o que, na verdade, os estudos históricos, eles dizem que os Evangelhos, eles são obras literárias, né, daquela época. E sendo obras literárias, os evangelhos, eles contêm ali uma narrativa que não é inventada, mas é uma narrativa de uma perspectiva teológica, né, que não necessariamente aconteceu aquilo exatamente daquela forma, ou que, de repente, algumas coisas que ali estão não aconteceram. É apenas uma narrativa que traz uma proposta teológica para se pensar dentro dessa proposta. E eu gostaria de saber o seguinte, sendo assim, se a gente assim considerar, muda alguma coisa para a gente no Espiritismo que tem o Evangelho como objeto de estudo, que tem Jesus como modelo e guia da humanidade, e que aquelas narrativas, inclusive sobre Jesus, que nos trazem algumas lições, alguma coisa muda para a gente? Elahá. Está desligado o microfone. Adriana, uma coisa muito importante é a gente tomar a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa introdução, Allan Kardec, ele divide o Evangelho em 5 partes diferentes. 5 partes. Então, ele diz que existem os atos comuns da vida do Cristo. Ele diz, esses atos comuns são motivo de controvérsia, não vamos tratar deles. Segundo, as palavras que a igreja tomou como dogma são controversos, não vamos tratar dele. Os milagres que Jesus teria praticado, não vamos trabalhar isso. As predições que Jesus fez são controversas, deixa para lá. Fiquemos com a parte moral, que ela é incontroversa e ela não obedece a nenhum tipo de, não oferece nenhum tipo de crítica pelos vários leitores que o Evangelho possui. Quando nós tomamos a obra de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, ele faz algumas reflexões sobre a possibilidade de realmente, como você colocou, de que os evangelhos possam trazer algumas coisas em que o mito cobriu a história. Eu tenho uma história e o mito cobre a história. Eu dou um exemplo para você disso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ele conta o seguinte no sermão profético. Ele diz que Jesus, no capítulo 25, ele conta uma parábola. Eu vou falar primeiro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas diz o seguinte, que Jesus, passando uma dada manhã num local, viu uma figueira em tempo fora de figos e procurou figos na figueira e não achou. E como não fosse tempo, não era tempo de figo, como não era tempo de figo, o Cristo procura figos e não acha. E ele amaldiçoa a figueira. Quando é de tarde que ele passa, um de seus discípulos, virando-se para ele, disse, olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E ele diz, assim será com todo aquele que não der fruto. Será cortado e lançado fora no fogo. No Evangelho de Mateus, ele conta uma parábola da figueira estéril. Então, no Evangelho de Mateus é uma parábola em que o Cristo diz de uma figueira que não produzia, então ela foi cortada. Em Lucas, ela já aparece como textual. Então, você tem realmente a possibilidade que essas coisas possam ter acontecido. A desencarnação de Judas é outro fato assim. O Evangelho que narra sobre a desencarnação de Judas diz que, quando ele percebeu que estava equivocado, ele procurou uma árvore para se enforcar. Quando a gente lê a desencarnação dele em Atos dos Apóstolos, diz que ele se jogou de um precipício. Então, afinal de contas, a gente só desencarna uma vez em cada existência. Ou ele se enforcou, ou ele pulou no precipício. Qual foi a solução do caso? Se você perceber, toda a história que conta a
a paixão de Cristo, ela tem um precipício e tem uma árvore assim no precipício, e o Judas está enforcado nessa árvore, porque aí ele se joga no precipício e se enforca numa árvore. Pode ver que a árvore que Judas se enforca, ela está sempre na beira de um precipício, o que tenta casar as duas narrativas, para que elas não sejam contraditórias entre si. E aí o que é que acontece? O Espiritismo não tem compromisso com o texto bíblico. Nós não somos uma doutrina fundamentalista apoiada na literalidade do texto bíblico. Senão a gente ia ter que se abraçar com Adão e Eva, com o dilúvio, com Sodoma e Gomorra, com todas as demais coisas que estão propostas no Velho Testamento, em que o Deus de Israel determinava a Davi que invadisse as aldeias e matasse tudo que tivesse fôlego. Tudo que tivesse fôlego. Então eles entravam e matavam crianças, mulheres, idosos e até os animais. Tudo que tivesse fôlego. Não dá para a gente imaginar que uma ordenação dessa pudesse ter partido do Senhor, não é? Então, essas questões todas, elas precisam ser analisadas com um olhar mais crítico. Mas quando nós nos debruçamos sobre a parte moral dos evangelhos, nós ficamos de maneira muito confortável, porque a mensagem de Jesus, em termos morais, ela é incontroversa. Ele fala do amor, do perdão, da imortalidade, fala do aspecto do desapego dos bens terrenos. Então, ele nos remete a essa releitura das coisas pela ótica espiritual. E se você perceber o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é um estudo do Evangelho. Ele é uma demonstração de que os princípios espíritas estão no Evangelho. O grande mote do livro não é o Evangelho, é o Espiritismo. Eu desafio você a achar um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo onde não haja princípios doutrinários claramente expostos dentro dele. Não tem nenhum. Todos os capítulos falam de reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, evolução, imortalidade. Tem alguma coisa trançada com aquilo. Não se estuda o Evangelho pelo Evangelho, tentando dar razão a todas as coisas que ele apresenta, mas sim procurando a parte moral do Cristo e buscando sempre a conexão clara e nítida com os princípios espirituais. Então, a gente observa o texto bíblico como realmente um repositório de sabedoria, mas nós não tomamos a literalidade desse texto para que a gente se abrace com ele, porque senão a gente ia dizer que Paulo de Tarso está correto quando ele diz que as mulheres têm que ficar caladas na igreja e, se tiverem dúvidas, que perguntem aos seus maridos quando estiverem em casa. Áudio fechado. Seu áudio está fechado. Não estou ouvindo. Oi. Agora sim. Vamos lá, ó. Adélia da Rádio Portal da Luz, está aqui. Adélia Moraes, ela diz o seguinte: gostaria de saber do professor Jorge sobre pessoas com psicopatia ou narcisismos, cuja maldade é física, não tem cura. Por que será que elas nascem assim? Os transtornos de caráter emocional, eles são da alma, não são do corpo. Esses indivíduos trazem graves complexos de outras existências e reencarnam exatamente pela possibilidade deles deixarem um pouco o mundo espiritual, onde eles estão em plena capacidade das suas potencialidades. O corpo, quando nós renascemos, abafa os nossos bons propósitos e ficamos apenas com aquilo que nós de fato somos. Para aqueles que são muito perversos, a reencarnação abafa o mal que trazemos em nós e nós ficamos menos maus do que somos, ao tempo em que também o corpo serve para que nós nos escondamos dos nossos obsessores. Às vezes nós encontramos pessoas que reencarnaram
e você olha assim, puxa, mas o que aproveita para esse espírito? Ele não anda, não fala, não senta, não faz nada, ele só olha. Esse espírito está aprendendo o quê com essa experiência? Há 30 anos no corpo assim. Está aprendendo o quê? Está escondido dos obsessores. Está tendo a possibilidade de quebrar a conexão com os seus perturbadores e ter novas ideias e poder mudar de pensamento. Pessoas que têm características de psicopatia, de narcisismo, também são espíritos que, ao encarnarem, diminuem a potencialidade das suas questões e podem reoxigenar seus pensamentos com novas ideias. Então, eu tenho uma pessoa que ela traz um comportamento psicopata ou um comportamento narcisista, ela deverá enfrentar durante a existência física determinados momentos, determinadas experiências que podem abalar as estruturas emocionais deste ser, deflexionando o pensamento dele. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Eu estou muito acostumado a ser uma pessoa que sou psicopata, eu engano, passo cheque sem fundo, que nem existe mais, mas eu trapaceio, eu faço tudo o que eu posso para que engane as pessoas, eu roubo o número de celular para as pessoas colocarem Pix para mim. Eu faço muitas coisas, embora apenas 30% dos psicopatas se voltem para o crime, muitos estão nas empresas conspirando para subir, outros estão até mesmo em ambientes religiosos, indiferentes à dor dos seus fiéis, mas eles estão em todos os segmentos sociais. E aí eles estão vivendo essas experiências e no curso da existência eles podem ter um trauma de alguma coisa que promove algum despertamento para o espírito, para a sua mudança. Então eles podem sofrer um dissabor físico, uma doença, fica mutilado, não consegue mais exercer aquilo que queria, pode ter uma sequela do ponto de vista da sua liberdade, eles podem ser presos. Então, existem muitas circunstâncias que a existência humana oferece que o mundo espiritual não ofereceria. Então, eles reencarnam e aí passam por uma espécie de um chacoalhar para que eles consigam mudar um pouco a sua perspectiva de mundo. E aqueles que com ele convivem são indivíduos que possuem muitas vezes histórias com eles do passado, razão pela qual acabam tendo novos encontros e a convivência próxima desses indivíduos, enquanto que outros acabam sendo colhidos pela malha da sua lábia, das suas habilidades, para que se tornem suas vítimas, no processo que é muito comum no fenômeno da psicopatia. No caso do narcisismo, algo semelhante. O narcisista, ele perturba mais a sua família. Então, você tem um familiar narcisista que ele suga até a última gota do outro. Ele pisa na goela do outro que ele pode. Indivíduos com essa característica, muitas vezes, poderão enfrentar, ao final da existência, algumas experiências para quebrar, de alguma forma, esse sentimento de autoridade em que nasça no indivíduo a necessidade de pedir desculpas, de pedir ajuda, de aprender a ser diferente do que sempre foi e perceber que não tem todo o poder sobre todas as coisas. Isso a gente teria dificuldade de fazer no mundo espiritual. Eles renascem com todos os problemas que têm, mas é importante lembrar que a Terra é exatamente para isso, para o reencontro das almas comprometidas. Aqui não é parque de diversões, aqui não é Disneylândia, aqui não é nada, o espírito não vem para cá para passar férias. Aqui o sistema é bruto. O cabra reencarna na Terra, ele tem um conjunto enorme de dores para passar, ele vive numa sociedade que é aparentemente injusta, com sistemas bastante perversos, uma sociedade cruel, com um conjunto de dores, muitas delas criadas pelo próprio ser humano, e nós estamos imersos nesse mar de desequilíbrios porque possuímos um padrão espiritual que ainda não nos liberta dessa condição encarnatória. Então, a gente vive nessa faixa de violência, desamor, descrença, perversidade, ódio, egoísmo, porque, de alguma forma,
os ímãs espirituais que nós temos ainda nos prendem a esse tipo de experiência e a gente acaba renascendo próximo deles. Lembrando que somos almas imortais e que mesmo que os outros façam o que quiserem conosco, nós somos almas indestrutíveis e que somos imortais e que estamos com o nosso destino selado com a felicidade. Muito bem, Jorge Elahá. Deixa eu só rapidamente aqui, as pessoas se pronunciando bastante na Web TV Espiritismo, em outros canais, TV7, Rádio Portal da Luz. ADE Japão também aqui presente, viu? ADE Japão. Maravilha, viu? Lá então, para eles é cedinho da manhã. É cedinho da manhã, exatamente. Segunda então, forte abraço aos queridos amigos aí do Japão, certo? Que estão aí nos ouvindo nesse momento. Elaine Longo, Rosiane Silva, Gilda Brito, lá da Rádio Portal da Luz. Um fortíssimo abraço para todos vocês. Mas deixa eu dar um abraço rapidinho aqui, ó. Tânia Regina Maia, que fez uma pergunta aqui que eu vou fazer, certo? Vilma Neves, nossa querida dona Vilma, lá de Feira de Santana. Um abraço aqui em nome da Web TV Espiritismo e de Oswaldo também, viu? Nós que já fomos lá conversar um pouco, vamos dizer assim, não palestrar, né? Mas conversar. Palestrar só para lá. Então, dona Vilma, um forte abraço. Paulo Winter, né? Paulo Winter, Cleide Buscarelli, Marlene Rosa, Neuza Azevedo, Rosângela Caribe, Denise Balodi. Então, um forte abraço. Bete Teles. Balô, né? Aí, ó, ela corrigindo aí a pronúncia. Então, Rosemar Almeida. Santa Catarina. Santa Catarina, né? Danilo Barbosa. Fortíssimo abraço, pessoal. Então, vamos lá para a pergunta de Tânia. Tânia disse, pergunta ela, se o perispírito tem órgãos. Essa pergunta é corriqueira, né? Ela sempre vira e mexe, ela tá voltando aqui, né? Então, é para você. Essa é boa. Olha só. Depende muito da ótica que você tenha sobre o que seja o perispírito. O perispírito, ele é um corpo plástico. O que é o perispírito? É aquilo que o espírito acredita que ele seja. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Dentro de cada um de nós, dentro da nossa cabeça, nós temos uma imagem do que a gente pensa que é. Eu tenho uma imagem do que eu penso que eu sou. Quando eu me olho numa foto, eu digo, nossa, eu fiquei bem nessa foto. Ou eu digo, nossa, eu fiquei horrível nessa foto. Mas como é que eu posso ter ficado horrível se a foto registra o que eu sou, né? Então, ou a gente é aquilo ou não aceita o que a gente é. Como é que eu posso dizer que eu não estou bem na foto? Então, eu tenho uma imagem de como eu acho que eu sou, né? Então, na medida em que nós temos uma crença do que nós somos, criamos uma imagem do que a gente pensa que é, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos apresentar uma forma. Essa forma, que é o perispírito, é baseada em quê? Na ideia que eu faço de mim mesmo, que reside dentro do coco, dentro da minha cabeça. Eu tenho uma ideia de como eu sou. Essa ideia de como eu sou chama-se em doutrina espírita pelo nome de corpo mental. O que é o corpo mental? É a imagem que o espírito faz de si mesmo. O perispírito, ele tem a forma que o corpo mental apresenta. Se eu, por exemplo, durante a existência física, eu tinha algum defeito físico, tinha um membro com uma deformidade, alguma coisa diferente, eu vou apresentar, tenho a tendência de apresentar essa mesma característica no mundo espiritual. Mas o espírito vai estar sem perna? Sem braço? Como assim? Porque não é que ele esteja sem perna, o espírito se crê dessa forma. Mas se eu, durante a vida física, acho que eu não sou o que o meu corpo representa, eu tenho a tendência de me apresentar no mundo espiritual mais jovem ou até mais bonito do que eu sou. Inclusive, apresentar-se remoçado no mundo espiritual é uma característica muito comum dos espíritos após a morte. No livro O Céu e o Inferno, quando fala sobre a manifestação de Sansão,
que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro caso do segundo capítulo da segunda parte, Sanson aparece na reunião remoçado. Doutor Demer também aparece remoçado, ou seja, o cara desencarna assim com a minha idade e aparece com a idade do Ailton quando ele se apresenta no mundo espiritual. Por quê? Porque o espírito ele pode se remoçar ou não. Existem alguns que envelhecem, apresentam-se piores do que eram quando encarnados. Baseado em quê? Na imagem que eu tenho no meu corpo mental. Então, voltando para a pergunta, se o perispírito tem órgãos, depende do que o espírito pense. No ponto de vista prático, o espírito vê o corpo espiritual como se fosse um corpo. Sangra, puxa da perna, sente dor, sente fome. André Luiz sentia o intestino com problema. Mas como assim? Tem órgão? Não é que tenha. O espírito crê e aquilo que eu creio se transforma no meu perispírito. Então, o perispírito ele vai apresentar as características que o espírito crê sobre si mesmo. Na obra Voltei, de Irmão Jacó, existe uma reunião em que Bittencourt Sampaio aparece na reunião. Ele desce como uma estrela de luz no meio da reunião e, de repente, aquela estrela vai se apagando e Bittencourt Sampaio surge do meio daquele foco de luz impressionante. Cadê os órgãos? Depende muito do que o espírito crê sobre si mesmo. Então, pela ótica do espírito que acaba de desencarnar, o espírito mediano como nós, a tendência dele é enxergar o corpo como se ele fosse físico. Quanto mais apegado à matéria o espírito é, mais o corpo físico, o corpo espiritual parece com o corpo físico, porque o meu corpo mental tem uma imagem física do que eu sou. Agora, se nós formos para a essência daquilo que Allan Kardec colocou na obra básica, ele fala do corpo espiritual, do perispírito, como um conjunto de fluidos. Ele não fala de órgãos. Como é isso? O pensamento do espírito agrega fluidos em torno da fonte de luz, que é o espírito. É como se fosse um ímã, puxando fluidos. Esses fluidos se aglutinam, se formam, e em cima do corpo mental ele se modela. Para a leitura que Allan Kardec apresenta para nós, ele chega a dizer que o corpo perispiritual é um corpo formado de fluidos. Agora, esse corpo formado de fluidos densifica-se ou se rarefaz a partir das vivências que o espírito tem. Quanto mais próximo da matéria ele é, mais denso ele se torna, mais parecido com o corpo físico ele é. À medida que a gente avança, ele vai se tornando mais diáfano, menos parecido com um corpo físico e de maneira transcendente se torna luminoso. E os seus órgãos vão depender da imagem que o espírito tem de si mesmo e ele pode, evidentemente, como ele é plástico, criar estruturas que são relacionadas aos aspectos do pensamento que ele tem. Eu vou aproveitar e vou contar uma historinha. Posso contar, Hilton? Pode sim, oxê. No livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, ela conta uma história que ela estava desdobrada no mundo espiritual e ela visita um local onde estão uma série de entidades, todos homicidas. Todos homicidas, prestem atenção que eles são homicidas. Todos homicidas, se arrastando no chão, gemendo, cheios de culpa, cheios de dores e tal. E tem uma senhora que faz um caldo para esses espíritos. Ela está com um panelão fazendo um caldo de legumes. Presta atenção que é um caldo de legumes. E ela está cortando os legumes e jogando os legumes dentro do panelão. Aquele panelão enorme, mineiro. E ela com uma colher de pau mexendo aquele panelão e os caras passando fome do lado dela. E a Ivone diz assim que o cheiro dos legumes era delicioso. Ela sentia o cheiro da sopa. E ela vai fazendo a sopa, vai, até que chega uma hora que ela pega e traz para eles uma tigela com sopa para cada um. E ela entrega a sopa para cada um daqueles homens que estão
em tristeza, sofrimento e tal. E aí o que diz o livro? Que quando eles vão tomar da sopa, quando o cara mete a colher para comer do legume, quando ele mete a colher para trazer os legumes na boca, de dentro da sopa sai dedo, mão, pedaços de pé, de corpos, e eles não conseguem tomar a sopa. Quem botou isso? Quem botou dedo na sopa? Quem foi que mexeu na estrutura que a sopa tinha? Os próprios espíritos com complexo de culpa. O pensamento de culpa que eles têm modela os fluidos, transformando os legumes que não existem, porque esses legumes são fluidos, em dedos. Quem fez isso? A vontade. O espírito, pela vontade, modela o fluido. E aí ele transforma legumes em dedos. Vontades que transformam legumes em dedos transformam o perispírito a ter os órgãos que a gente acha que tem pela vontade, que modifica os fluidos até parecer aquilo que a gente pensa que ele seja. Eu vou passar para a Adriana ali para sair da geladeira um pouco, né, Adriana? Legal, Ailton. Eu queria fazer uma pergunta para o Elahá a respeito de um tema que está bem, assim, atual, que, na verdade, estamos abordando bastante, inclusive nas escolas, que é em relação às pessoas transgênero. Eu queria saber se a doutrina espírita, ela traz traz algo, né, que a gente possa utilizar para entender melhor as pessoas trans, e se, por exemplo, fazer a mudança de sexo, se isso altera, tem alguma interferência no perispírito. Bom, nós não encontramos na literatura de Kardec nenhuma informação a esse respeito. Por quê? Porque não há nada dentro da literatura das 5 obras dele que trate sobre a questão de transgênero, porque isso aí na época não era assim aventado. Mas a gente encontra alguma literatura interessante na obra Vida e Sexo, de Emmanuel, que é uma obra de 1970 e que, portanto, traz boas contribuições no entendimento, não especificamente disso, mas da questão da homoafetividade. Ali é colocado o seguinte, que os espíritos eles podem realmente ter uma predileção por pessoas do mesmo sexo, motivado por fatores desta existência ou de outras existências. Nem todas as pessoas que vivem experiências homoafetivas trazem isso de outras existências corporais. Existe muito uma tendência de dizer assim, a pessoa vive uma experiência homoafetiva hoje porque no passado ela estava no sexo invertido. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que hoje ela se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Ela tem relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Samir, não tem aquele... Tem ali, ó, esse negocinho que você pegou. Vê se você acha para mim ali, ficar mais fácil. Então, pessoas do mesmo sexo se relacionam hoje. Aí você vai dizer, mas por que elas se relacionam? Porque no passado era homem, hoje é mulher, e então por isso que procura por... ótimo. Pronto. Agora sim, agora o mundo nunca mais será o mesmo. Então eu tenho aqui 2 pessoas do mesmo sexo. São 2 pessoas do mesmo sexo. Mas isso não significa dizer que esse indivíduo, na encarnação anterior, ele era uma mulher. Não, ele é homem hoje, mas no passado ele era uma mulher. Por isso que ele é homem hoje. Não, existem muitas pessoas que vivem uma experiência homoafetiva hoje, mas não estão invertidos. Eles eram um homem na outra existência e agora são homens e teve experiência homoafetiva. Como é que pode isso? É porque existem experiências homoafetivas que vêm do passado, e existem experiências homoafetivas que vêm do presente. Como isso? De repente você vive uma experiência traumática com uma pessoa do sexo oposto e você fica bloqueado para novos relacionamentos e acaba se ligando a pessoas que são de sexo idêntico ao seu.
Será que eu fui claro? Deixa eu ser mais claro. Eu tenho uma menina que ela tem 15 anos, aí ela se relaciona com um namorado. O namorado é muito violento, machuca, agride e tal. Ela fica traumatizada, você não quer mais relacionar com homem. E ela começa a se relacionar com mulher. Tem a ver com o passado? Não, existe uma experiência no presente, tem um trauma no presente que motivou com que ela procurasse experiências homoafetivas. Então, nem toda experiência homoafetiva obrigatoriamente está remetida ao passado. Eu posso ter também experiências homoafetivas por processos de exaustão. O cara já saiu com mulheres, já fez tudo o que ele queria, não tem mais nenhuma novidade, e aí acaba acontecendo que ele agora está se relacionando com homens. Uai, mas como assim? É do passado? Não, ele está tão já na busca de novas experiências que ele está se relacionando com homens, mas isso não significa dizer que ele é uma pessoa invertida. Uma pessoa que faz uso de droga, ela pode, de repente, ter uma experiência homoafetiva. Ah, mas por quê? Está invertido? Não, porque em função da drogadição, o indivíduo está vivendo uma experiência diferente daquela que ele estava vivendo no passado. Eu posso ter experiências homoafetivas em função de educação. Eu tenho alguns processos educacionais nos quais, por exemplo, o pai diz assim, meu filho é macho, meu filho sai com tudo, sai com homem, com mulher, porque ele é muito homem, e acaba estimulando com que, de repente, o filho tenha uma experiência homoafetiva. Aí ele tem uma experiência assim, olha, ele está invertido. Não. Então, existem experiências homoafetivas que nasceram do presente. Eu não estou dizendo que todas são do presente. Estou dizendo que existe que são do presente. E existem outras que vêm do passado, que são histórias que do ontem a pessoa vive um processo de inversão sexual e nesse processo de inversão sexual ele se vê agora como sendo um homem que está num corpo de mulher, é uma mulher que está num corpo de homem, né? E aí este homem, na verdade, é um espírito feminino. E aí, quando ele está aqui, ele é um homem, mas ele se sente atraído por homem, porque, na verdade, atrás existe um psiquismo feminino. Aí eu estou falando de experiências homoafetivas com raízes no passado. Não sei se eu me faço claro, Adriana, até aqui. Tá claro? Então, eu tenho experiências desse tipo. Só para não deixar a coisa incompleta, deixa eu falar um pouco sobre essas inversões. Um espírito que vivia um determinado sexo e está encarnado em outro sexo hoje, tem 3 razões para que isso aconteça. Primeira razão, o natural processo de desenvolvimento do espírito. Todos os espíritos precisarão de todas as experiências para chegarem à perfeição. Então, todos nós viveremos experiências masculinas e femininas. Isso aí é natural que a gente experimente o âmbito masculino e o âmbito feminino. E isso não gera conflito, porque o indivíduo transita de um lado para o outro sem que isso provoque nele perturbações. Então, eu era uma mulher no passado e agora eu encarno como homem. Mas isso não me gera conflito. Eu vivo. Aí depois eu venho como mulher, aí venho como homem, aí venho de novo como homem, aí venho de novo como homem, aí venho como mulher, aí venho como homem, aí venho como mulher, como mulher, como mulher, venho como homem. E isso não gera perturbação, porque eu não estou envolvido em processos de desequilíbrio no campo do sexo. A gente inverte sem problema. Então, a inversão chamada provacional, ela existe. É possível desenvolver uma experiência homoafetiva num caso provacional? Sim, é possível. O espírito ele está invertendo pelo processo evolutivo e nessa inversão ele acaba tendo uma experiência homoafetiva. É possível. Tudo bem, aconteceu. Mas o mais esperado é que ele inverta sem traumas. Um segundo fenômeno de inversão é a inversão expiatória. O que é a inversão expiatória? Eu era mulher e sou apaixonado por homem. Para refrear o meu impulso de desequilíbrio no campo do sexo, eu posso nascer de diversas formas. Posso nascer meio feinha, eu posso nascer com um corpo pouco atrativo para a comunhão afetiva,
posso nascer com um mau hálito miserável, eu posso nascer muito pobre, que eu não consigo ter um parceiro, eu posso nascer dentro de uma religião muito rígida, que não deixa eu ter uma vida sexual. Existem várias formas de educar essa mocinha, que é danadinha. Aí, uma das alternativas é a inversão expiatória. Eu digo, não, você fez muita bobagem, você vai renascer como homem. O objetivo dela renascer como homem é para que ela consiga equilibrar as emoções, para que ela refreie os impulsos. O ideal é que ela, ao reencarnar como homem, viva as experiências que o próprio corpo físico dela coloca. Como ela está em processo expiatório, existe uma chance de que ela viva experiências homoafetivas. O caso dos transgêneros está bem mais próximo desse daí, porque são processos mais difíceis, porque o espírito se debate muito dentro do corpo que ele tem. Mas antes de falar deles, falar do terceiro. Existe a inversão missionária. Era uma mulher na outra existência e reencarnou como homem nessa. Mas não é porque está devendo para a lei, é porque tem um trabalho lindo para fazer, e para que consiga manter esse trabalho sem se envolver com outras pessoas, sem criar uma família que poderia, de certa maneira, embaraçar a atividade, o espírito renasce invertido para que ele tenha menos interesse pelo sexo oposto e passe mais tranquilamente pelas provas da sexualidade e consiga, na inversão, chamada inversão missionária, executar a tarefa que ele tem. Esse cara pode ter uma experiência homoafetiva? Pode. Ele é espírito puro, ele está invertido como missionário, executa a missão, mas ele acaba tendo apelos sexuais nesse sentido. Bom, mas aprovacional tem uma chance de gerar relações homoafetivas. A experiência missionária tem uma chance menor de tornar experiências homoafetivas. Agora, a inversão expiatória é a que mais pode ter a chance de gerar um processo de inversão que a pessoa vive a experiência homoafetiva. O caso dos transgêneros está exatamente aí, em que eles dizem assim, eu sou uma mulher no corpo de um homem, ou vice-versa. Eu sou um homem no corpo de uma mulher. Não me enxergo, me olho no espelho, não aceito o corpo que eu tenho, me revolto, me desespero, quero me suicidar porque não suporto o corpo que eu estou preso. Então, circunstâncias desse tipo são muito típicas de inversões expiatórias. Os demais processos tendem a não levar a esse tipo de circunstância. Mas a sua pergunta não foi nada disso. A sua pergunta foi como é que o Espiritismo vê isso. O Espiritismo enxerga que tudo isso, na verdade, qual é o objetivo? Equilibrar as energias afetivas. É fazer com que a gente se asserene emocionalmente. Quem é mais equilibrado? Uma pessoa que vive uma experiência homoafetiva fiel ao lado de um companheiro com quem ele constitui família e vive de maneira ordeira, ou um heterossexual promíscuo que sai com várias pessoas e que não tem respeito por nenhuma delas? Quem está mais comprometido? Então, antes de nós olharmos a questão transgênero, a gente tem que olhar a questão do respeito à decisão do outro e acenar para a questão da promiscuidade. O Espiritismo nunca será favorável aos processos de prostituição e de promiscuidade, porque esses é que são os processos que trazem para os indivíduos graves compromissos. Agora, quando nós trabalhamos esse tipo de circunstância, nós temos que pensar quantos indivíduos se suicidaram em função de uma não aceitação da sua circunstância sexual. É preciso, portanto, haver um olhar atencioso com relação a isso, tentando, tanto quanto seja possível, fazer com que as pessoas tenham maturidade para decidir, evitando que processos muito prematuros ocorram e que as pessoas, ainda sem uma condição exata de compreensão sobre si próprias, tomem a decisão sobre a sua alteração de gênero, numa fase etária em que ainda não estão nem sequer definidas as suas condições hormonais. Então, a gente vai trabalhando, aguarda o momento da maioridade da pessoa em que ela possa decidir com mais acerto sobre tudo isso. Aí a pessoa toma a decisão que ela achar conveniente, porque cada um é adulto e sabe o que faz da sua vida. A única recomendação da doutrina espírita é
não se prostitua, não seja promíscuo. Se você deseja ter uma vida homoafetiva, escolha um parceiro, viva com ele, viva em paz, mas não transforme a sua vida num processo de desequilíbrio só porque você não aceita o corpo que tem. Eu não aceitar o corpo que tem, Adriana, não determina que eu tenha que ser promíscuo. Por que eu tenho que ser promíscuo? Então você não aceita? Tenha o corpo que você quer ter e vive em paz com alguém. Agora, se eu escorrego no caminho da promiscuidade, pouco importa se é hétero, se é homo, isso não me interessa. A doutrina espírita diz que haverá consequências espirituais para os nossos desequilíbrios em nós próprios, porque ninguém lesa a outrem sem lesar a si mesmo. Tudo que fazemos ao próximo, outrem também nos dará. Perfeito. Eu respondi? Coerente as colocações de Elahá, se aprofundou bastante e usou muito tempo, porque era necessário. Era necessário. Eu não posso falar assim. Eu poderia dizer... Eu poderia ser bastante lacônico dizendo, mais importante do que isso é a promiscuidade. Não, claro. Por isso que eu estou justificando. Mas aí a gente aproveita e já trata logo de uma vez. Viu? Porque uma pergunta dessa, eu diria assim, que era para um seminário, para a gente estar aqui discutindo só sobre ela, né, Adriana? Porque teria outras coisas para a gente poder abordar também, né? Então, mas foi ótimo essas ventilações dessas concepções trazidas aí, de forma muito, muito coerente, né? E muito didático, por sinal, né? Muito didático. Facilitou. Essas pedagogias que ela já está usando hoje, né, Adriana? Tá muito, né? Muito interessante. O pessoal está dizendo aqui no chat, viu, Elahá? Não, é porque eu fui mexer no depósito ali, aí eu achei esse material e acabei trazendo para cá. Aí cada live que tem eu pego um objeto diferente, a minha mesa já está cheia de coisa aqui, aí cada hora o mesmo objeto vira 50 coisas diferentes aqui. Eu olho, essa aqui dá para servir. Olha lá, Edmilson Jesus, ele traz uma pergunta aqui, e a dúvida é dele, né? Consequentemente, outras pessoas podem ter essa dúvida. Mas assim, boa noite. Digamos, é sobre a guerra ainda. A primeira pergunta que eu fiz. Boa noite. Digamos que nessa guerra, os poderosos, entre aspas, resolvam acabar com o planeta Terra. O que nos garante uma nova reencarnação, segundo a doutrina espírita? Ele tá com medo lá. Pois é. Como é o nome dele? Edmilson Jesus. Edmilson. Meu amigo. Olha! Que legal. Esse é meu amigo. Oi, Edmilson. Existe uma obra de Emmanuel chamada Entender Conversando, acho que é a questão número 5, em que essa pergunta é feita. Não exatamente essa, mas pergunta assim: se um conflito nuclear não poderia destruir o planeta, como é que fica? Ele diz que ele pertence ao grupo de espíritos que considera que o governador planetário não colocaria em risco todo o trabalho que ele tem pelo capricho dos homens. Então, ele não acredita que o livre-arbítrio dos homens chegue a tal condição. Então, alguma coisa poderia acontecer de interferência, de influência, os espíritos tentando se mobilizar. Essa não é a primeira vez que conflitos dolorosos acenam a possibilidade de uma questão nuclear no planeta. Nós tivemos um incidente muito parecido na Baía dos Porcos, só que foi ao contrário. Foi a Rússia que quis colocar mísseis em Cuba, próximo dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, ou melhor, a OTAN, está querendo colocar armamento próximo da Rússia. É mais ou menos a mesma coisa, no sentido inverso. Nós já vivemos isso antes e muitos outros conflitos que a gente nem sabe que acontecem e que acaba acontecendo uma ação da diplomacia que evita conflitos maiores. Então, nós não podemos nos abraçar com a ideia de que um cenário não muito promissor, determinantemente, nós iremos para um conflito de ordem catastrófica para o planeta. Por quê? Porque existe a diplomacia, existe a influência dos espíritos, existe uma série de questões, e os próprios senhores da guerra, como você chama, eles sabem que se eles jogarem uma bomba no nível que eles querem jogar,
a própria terra que eles amanhã querem pisar e tomar como sua, não estarão próprias para ocupação em função da radioatividade. Eles sabem. Então, acaba sendo um jogo em que as pessoas brincam com a vida dos outros, mas sabem que um conflito nuclear é muito mais danoso do que se poderia imaginar. Mas eles precisam manter essa aparência porque eu preciso mostrar os dentes para o outro para que o outro me respeite. Mas vamos considerar a situação mais negativa possível. Ocorre um agravamento do conflito da Croácia. A OTAN entra no conflito. Entrando a OTAN no conflito, a China se junta à Rússia. E aí articulam-se dois exércitos muito poderosos contra o Ocidente, e as grandes nações envolvidas no conflito são todas detentoras de armas nucleares, e elas decidem usar disso. E se elas usam, elas explodem o planeta e acaba tudo que foi feito até então para a evolução das espécies, porque a explosão nuclear acaba comprometendo a vida na Terra. Já tivemos outros incidentes desse tipo, há 65 milhões de anos, e uma outra pior do que essa, se não me engano, é 259 milhões de anos atrás, a chamada Grande Destruição, em que 95% das espécies da Terra foram dizimadas com um processo diferente, com o surgimento da lignina, que era os caules grossos que surgiram, aí a Terra pegou fogo, foi uma coisa louca, aí teve uma grande destruição no planeta, chamada Grande Destruição. Pode acontecer, não está impossível de acontecer. Mas e nós, coitadinhos? Onde nós vamos reencarnar se a Terra acabar? Pois é. Vamos nos recorrer da questão número 76 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: o que são os espíritos? Respondem os espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Não somos propriedade da Terra. A Terra é uma circunstância geográfica para nós. Somos seres imortais, indestrutíveis. Se houver uma hecatombe nuclear da pior espécie possível, destrói o planeta, acaba com tudo, racha a Terra no meio, o magma se derrete e aí acaba tudo. Pronto, não tem mais vida na Terra. E aí? Vamos para outro planeta continuar o nosso processo evolutivo. O universo é infinito. Existem inúmeros outros orbes que a gente poderá habitar sem prejuízo do nosso processo evolutivo. A gente migra de sala de aula, continua o nosso processo de aprendizado, a nossa escola teve um problema, caiu o telhado, a gente migra para uma outra escola para continuar a nossa educação. Os nossos professores vão todos conosco e vida que segue. O grande problema é o compromisso espiritual daqueles que deram um cavalo de pau na história da Terra e como é que eles ficarão espiritualmente por terem feito atos tão danosos que conspiram contra a própria ação do Cordeiro. Mas eu ainda fico com Emmanuel. Eu ainda não acredito que o ser humano tenha tanto poder a ponto de afrontar os destinos designados pelo nosso governador. Muito bem, Elahá. Olha, deixa eu só me justificar aqui das perguntas que eu não poderei fazer. Viu? Por que, meu Deus do céu? São muitas perguntas. Hoje são muitas perguntas mesmo. Pergunta da TV Secal, pergunta da TV 7, pergunta do Espiritize. Você então, é mais lacônico. Você não me disse que tinha muitos. Pensei que tinha pouquinho, estava me soltando. Eu vou ser mais sucinto para responder. São muitas perguntas. Olha, Marlene Rosa pergunta o seguinte. Emmanuel e outros ditaram obras por Chico e Divaldo, narrando fatos históricos, morais, sociais e outros. Será que a literatura espírita está completa no aspecto de grandes espíritos e grandes médios? Marlene, eu diria que para esse momento a gente ainda não digeriu o que está escrito. Quando a gente digerir essa onda que esses espíritos deixaram, quando a literatura de Chico, Divaldo, Ivone estiver realmente apropriada por nós, uma nova onda de novos médiuns chegarão. Nesse momento, nós estamos inscritos naquele período em que nós estamos
fartos de literatura e de conhecimento, que a gente precisa agora digerir isso para merecer novas revelações no futuro. A revelação espírita é progressiva e, portanto, nunca cessa. Mas, nesse momento, é preciso que a gente se aproprie desse saber, que o movimento espírita se aproprie de tudo isso, que os espíritas se apropriem disso, para que novas ondas, novos médiuns, novos espíritos, novas revelações cheguem até nós nesse passo sempre progressivo do conhecimento que o Espiritismo nos oferece. Olha, deixa eu ir aqui para a TV Secal, viu? Hoje, TV Secal, muita gente assistindo lá, viu? Acompanhando ela lá. Então, TV 7 também. Mas deixa eu fazer essa pergunta aqui de Rosimeire, gente de São Paulo, Ribeirão Preto, né? Campinas. Rosimeire diz o seguinte... Vai caber esse pessoal todo em Ribeira do Pombal? Cabe, o coração é grande. Boa noite, Rosimeire Garcias. Boa noite. Como entrar na regeneração com um mundo cada vez mais individualista, narcisista, competitivo, materialista e cheio de ódio, professor Elahá? Emmanuel diz que a regeneração ocorrerá palmo a palmo, coração a coração. Não é o planeta que se regenera, são as pessoas. Você, Rosimeire, já pode ser um espírito de regeneração. É um por um, cada um de nós que se convence de ser diferente, transita de provas e expiações para a regeneração. Então, à medida que cada um vai se convertendo, automaticamente o mundo vai se transformando. Não é a Terra que entra em regeneração, é a humanidade que entra em regeneração. O planeta vai ser o mesmo. O Rio Amazonas vai continuar sendo o Rio Amazonas, o Rio São Francisco vai continuar sendo o Rio São Francisco, só que nós é que estaremos com uma disposição diferente no lidar com todas essas coisas. Então, é um a um que se converte. Existe uma janela de tempo para que isso possa acontecer. Tem vaga para todo mundo. Se nem todos se transformarem, haverá um momento em que esses espíritos vão sendo retirados, que é o que está acontecendo já, e novas entidades com outro perfil vão se integrando no planeta, mudando a face da nossa humanidade. Mas eu quero lembrar que a mudança não é de fora para dentro, não é o planeta que se regenera, é um por um que desperta e diz, agora eu sou diferente. E aí passa a contar do outro lado da balança. Quando a balança pesar para o outro lado, o mundo passa a ser de regeneração. Perfeito. Ainda da TV Secal, em Florianópolis, Luciana diz o seguinte, boa noite. Ela, para chegarmos a espíritos puros daqui a milênios, e ela faz uma carinha aí, né? Passaremos por todas as profissões para adquirir estes conhecimentos específicos? Não só todas as profissões, como todas as experiências, né? Nós passaremos. Está na questão 120 de O Livro dos Espíritos. É necessário passar pelo mal para chegar ao bem? Pelo mal, não, mas é preciso passar pela fieira da ignorância. Nós teremos que ter toda a ciência, toda a filosofia, toda a religião e toda a arte, os 4 pilares do conhecimento dentro de nós, para que a gente possa ser realmente um espírito de grandeza. Se você observar a escala dos espíritos, que está nas questões 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, você vai ver que até o espírito benévolo a gente consegue ir sem conhecimento científico. Do benévolo para cima só vai quando agiganta o saber do ponto de vista intelectual. Ser um espírito benévolo vai sem muito conhecimento, mas daí para frente o espírito precisa ter mais conhecimento intelectual para usar melhor os saberes que tem a serviço do próximo e do mundo, para que ele possa ascender nas classes superiores da segunda ordem dos espíritos, até chegar na primeira ordem de classe única. Vamos lá para a TV 7, viu? TV 7, muitos comentários, eu sinceramente não consigo acompanhar não aqui. Tem comentários que eu não consigo visualizar mais aqui, mas me desculpa, eu estou pulando aqui, eu vou pegar aqui o de Jailson Carlos, Recife, Pernambuco. Amigo Jorge, nas experiências homoafetivas, que proveito esta existência dará para o espírito?
Muitas vezes, Jailson, uma experiência homoafetiva equilibrada pode ser um grande passo para que o espírito possa avançar. Não sabemos como éramos no passado, que dificuldades nós trazemos do campo afetivo. E hoje a gente está tendo uma experiência homoafetiva, mas nós não somos mais em outras dimensões da mesma forma. Nós temos uma tendência a olhar as pessoas que têm a experiência homoafetiva como se essa fosse a única dimensão do indivíduo. Mas ele é tudo isso e mais outras coisas. Eu vou ser obrigado a contar uma história rapidinho. Eu ia no centro espírita e tinha um rapaz que ele era travesti. Ele ia para o centro espírita e sentava na primeira fila. E toda vez que eu chegava, eu fazia questão de falar com ele. Sentava. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu sabia que era um homem vestido de mulher e ela era muito exuberante, né? Alta demais, meu Deus, mais alta do que eu. E a gente sempre conversava, sempre batia papo sobre... E às vezes eu chegava e sentava assim do lado dela e dizia assim, hoje quem vai dar o tema da palestra é você. Você quer que eu fale sobre o quê? Fale do amor a nós mesmos, o amor que a gente tem que ter por nós. Hoje o tema vai ser em sua homenagem falar sobre isso hoje. Aí eu, falava. Quando foi um dia, eu cheguei no centro espírita e ele disse assim para mim, hoje eu estou precisando falar com você. Preciso muito falar com você. Tipo, meu Deus. Hoje vai ter. Meu Deus. Aí fiz a palestra preocupado. Como é que vai ser que eu vou ter que conversar? Aí a palestra terminou, eu puxei a cadeira, sentei assim, aí disse, pode falar. Mas eu já estava preparado para saber o que eu ia ouvir. Aí ela disse assim para mim, eu perdi meu pai. Estou sofrendo muito com o luto do meu pai. Como é que eu faço para lidar com a perda dele? Ou seja, a pergunta não tinha nada a ver com sexualidade. Nós temos uma tendência a reduzir a pessoa. Ela é uma travesti, então ela só tem essa imagem. Não, é filho, é trabalhador, é patrão, é empregado, e tem outras dimensões. E nós reduzimos a pessoa a uma única dimensão. Então, o que aproveita uma pessoa que tem experiência homoafetiva? Meu Deus, tanto na área da sexualidade, ela pode fazer progressos enormes, caminhando da promiscuidade para a fidelidade, e nas outras áreas, ela não é só isso, ela vai crescer no campo da música, no campo do conhecimento científico, no campo da família, no campo de tantas coisas, em todas as demais dimensões também. Então, uma experiência que é homoafetiva não se reduz apenas à vivência sexual que a pessoa possui, mas às inúmeras outras dimensões que o espírito pode desenvolver durante a existência física. Ok. Só um abraço aqui, o pessoal da TV7, Evangelina Azevedo, Márcia Olímpia, né, que está dizendo, eu sou Márcia Olímpia de São José do Vale do Rio Grande, do Rio, né, do Rio Preto, Rio de Janeiro. Gratidão, Elahá, por sua dedicação e doação incondicional à doutrina espírita. Pessoal aí demonstrando muito afeto por nosso querido amigo Elahá, né. Tony Clay, Áurea, Diva, Jorge Luiz de Arruda, Terezinha Soares de Goiânia, e o nosso querido amigo Jailson aí, Iara Paz de Oliveira, Jaci Fernandes, Márcia Silva, Elahá, você é show, te admiro demais, ótima noite para nós. Pessoal muito antenado aí nas colocações de Elahá, mas vamos aqui mais uma pergunta. Hoje na Web TV Espiritismo aqui choveu de perguntas, viu? Denise Balô. Aprendi, viu, Elahá? Denise Balô, Jaraguá do Sul. Um abraço, viu, Denise? Elahá, a minha dúvida é em relação à mediunidade. Após pandemia, muitos médiuns não querem retornar para o trabalho em mesa mediúnica. O que isso pode interferir? Olha, a primeira razão que a gente tem que analisar, Denise, é se as pessoas não querem voltar por conta do medo da proximidade, de acharem que não estão seguras, que existe ainda problemas com relação à pandemia, porque isso é possível de acontecer. Pessoas, não quero voltar porque eu tenho medo de um contágio. Eu acho que está prematuro para voltar. E outros não querem voltar porque realmente aconteceu uma desarticulação. Não foi só no movimento espírita. Todos os movimentos voluntários estão com graves processos de evasão.
As igrejas, de maneira geral, também estão com dificuldade, não é só no seu grupo. No Brasil inteiro, as salas estão com pouca gente. Aconteceu um fenômeno muito interessante. A gente imaginava que após a pandemia os centros iam ficar abarrotados de gente. Não estão. Quem está abarrotado de gente são as lives. O povo está assistindo live, está estudando espiritismo como nunca. Mas na casa espírita a frequência ainda está bem abaixo daquela que a gente esperava que fosse. Mas você pergunta o que fazer. Eu proporia que a gente fizesse uma reunião virtual com todo mundo para deliberar sobre isso. Reúne todo mundo para verificar o que a gente vai fazer. Se o grupo decidir que não quer voltar por uma questão de que não é seguro para nós, porque a gente ainda está em um processo de insegurança, o grupo tem que avaliar se ele tem quantidade mínima suficiente para retornar. Retorna com quem tem condição, uma vez que não existe espaço no movimento espírita para o servidor constrangido, conforme fala do ex-presidente da FEB, Nestor Mazzotti. Então, a gente volta com quem tem disponibilidade. Se as pessoas não voltam, não é porque elas têm desconfiança, mas é porque elas se desarticularam, elas estão com dificuldade para voltar, a família não quer deixar, assumiu outros compromissos, está se readaptando em termos de agenda, a gente tem que verificar como que faz para readequar as nossas agendas a isso, para que a gente valorize. É preciso que as pessoas se definam. Olha, não estou voltando porque eu tenho medo de voltar. Eu não estou voltando porque eu me atrapalhei na minha agenda. A gente precisa saber qual é a razão e, se houver condição mínima suficiente, o grupo volta com quem tem. Quem não tem condição de voltar, não volta. A expectativa é que a gente, com o tempo, retorne à normalidade. Se nós não recomeçarmos, Denise, nunca a roda começa a girar. A gente tem que começar as palestras com pouca gente mesmo que está indo. É com pouca gente. É com pouco, então é com pouco. É pouco médium? É com pouco médium. A gente vai retomando a rotina, até porque nós precisamos disso para que a gente possa exercer o papel de socorro às entidades que precisam de ajuda. E na medida em que a roda começa a girar, as pessoas vão vendo que, de fato, o trabalho recomeçou, elas vão se reorganizando e retornando. Aqueles que são, por questão de desconfiança, provavelmente irão retornar bem depois. Os que têm para se organizarão a partir do momento que o grupo começar a andar. Se o grupo nunca começar, eles nunca vão retomar as suas agendas. Recomeça com quem tem, faz com que pode. Tem pouquinha gente, faz só vibração presencial. Se não tiver médio suficiente, faz vibração, ora pelas pessoas, atende se tiver, e vida que segue. E eles vão naturalmente se ingressando. Os que são mais preocupados com a questão do contágio virão só bem depois, quando de fato esse período da última onda que a gente está vivendo agora da pandemia ceder mais e houver mais confiança nesse sentido. Perfeito, perfeito. Olha, nós estamos caminhando para 1h30 de live, né? Então, ela também precisa descansar. Olha, Renata Poeta, vamos fazer essa última pergunta. Renata Poeta, mas é o nome dela, né? Renata Poeta é escritora, né? Está aqui de Ribeira do Pombal, está aqui na nossa live nos acompanhando. E ela pergunta assim, antes de fazer a pergunta, deixa eu dizer, eu quero saudar todo mundo hoje, viu? Tereza Carvalho, Dela Moraes, né, do Curitiba, Paraná, Bernadette Castro Miranda, Denise Balô, novamente, né? Tânia Regina, Anete Dias, está dizendo, olá, professora Rádio, tem muita didática fabulosa, parabéns, mestre Vilauro de Freitas, Bahia. Verônica Tavares, ela faz um trabalho com muita vontade e amor, tem prazer em deixar todos bem satisfeitos, claro, com suas respostas. Adriana Alves do Carmo, que está aqui, nós estamos acabando com o planeta sem guerra, mesmo, amigo Edmilson. É verdade. Mesmo sem guerra, estamos acabando com ele. Certíssima ela, gostei. Nós estamos aí, a Adriana perdeu um pouco da conexão, a Nete Dias, Edmilson dizendo que gostou da resposta, Marlene Rosa, brilhante resposta, mas vamos lá para a pergunta de Renata Poeta, ela pergunta sobre uma questão bastante pertinente, que é sobre o autismo.
Né? Inclusive, nós temos aqui, eu tenho uma colega minha, professora de educação física, que tem, né, que tem uma escola de natação, um núcleo de natação, né, que trabalha com pessoas com várias, né, às vezes, com várias deficiências, com várias também limitações, vamos dizer assim, mas também com o autismo, né, com o autismo, dá uma certa, traz um contexto bem diferente para essas pessoas, engajando essas pessoas dentro de um contexto de normalidade e mostrando que é possível essas pessoas serem inseridas dentro da sociedade e viverem bem, tranquilamente, entendeu? Tranquilamente, claro, respeitando todas as limitações. Então, ela pergunta, qual a visão do Espiritismo sobre o autismo? Bom, primeiro a gente precisa definir isso, né? O autismo é um transtorno bastante recente em termos de estudo. Então, ainda tem muita coisa para se trabalhar. E como ele é uma coisa razoavelmente recente, fenômenos bem distintos estão sendo tratados todos como autismo. E eles são tão diferentes que está se chamando hoje de espectro autista. Espectro, porque ele tem uma variação muito grande de comportamento. Nós temos pessoas que são chamadas de autistas, autista grau 1, que são aquelas que elas praticamente não se comunicam com o mundo exterior. Elas não falam, elas estão fechadas no seu mundo, elas estão isoladas na sua vida e elas não têm quase que nenhum contato com o mundo exterior. Elas vivem de experiências repetitivas, elas não demonstram nenhuma relação com as pessoas, elas ficam trancadas no seu mundo, não fazem nada, e por conta disso, elas acabam tendo uma exigência muito grande dentro das escolas no processo educacional. São espíritos enclausurados no corpo em função das experiências que precisam, são histórias de cunho expiatório, que estão relacionados com o fenômeno, está tratado no livro Loucura e Obsessão, em que trata ali a questão da esquizofrenia e apresenta o autismo de grau 1 como sendo o elemento do aprofundamento da esquizofrenia. Nós temos um grau 2. São indivíduos que eles não são como o primeiro, ou seja, eles possuem uma certa relação com os outros, mas eles são muito agressivos, eles mordem, eles atacam, eles têm muita dificuldade de você se relacionar, eles são muito agitados, eles sobem, eles descem, também são chamados de autistas, mas eles não têm as experiências repetitivas do primeiro, mas eles estão bloqueados, não falam, têm dificuldade muito grande de falar, quando fala pouca coisa. São indivíduos também em processos expiatórios bastante complexos. Nós temos um autismo de grau 3, que são os casos de autismo onde o indivíduo vai para a escola, mas ele não consegue se adaptar de maneira muito fácil na sala. Às vezes não falam, mas eles andam sempre agarrados com alguém, têm pouco contato com as outras pessoas, mas eles não interagem de maneira muito efetiva, não são agressivos como os casos anteriores. Eles são muito mais fechados em si, sabem seu nome, mas eles não mantêm contato, falam às vezes, mas falam muito pouco, não interagem com as pessoas, têm um vocabulário restrito. E temos um último nível, que atualmente até já saiu do espectro autista, mas foi tratado, ainda hoje é tratado por muita gente como autismo, que é a síndrome de Asperger, chamado de autismo brando. Esses interagem, entendem, conversam, vão para a escola e têm um desempenho absurdamente superior, mas eles têm uma dificuldade de relacionamento. Eles são os nerds. Para um professor de educação física, ele não tem coordenação nenhuma, joga uma bola, ele não joga a bola de volta, ele vai correr atrás da bola, ele cai, ele não sabe fazer nem um ponto de chinelo, manda fazer um exercício, o cara faz tudo errado, ele não tem coordenação motora. Mas dá uma matemática para ele calcular, para você ver como ele faz de cabeça tudo sozinho.
Eles são extremamente focados. Grandes gênios da humanidade tinham síndrome de Asperger. Dizem que Einstein, Newton eram desse tipo. Então, são criaturas que possuem adaptação, eles casam, vivem no meio no nosso mundo, mas são conhecidos como os nerds da escola, que tinham dificuldade de se integrar, sofreram bullying demais, mas suas notas sempre foram excelentes. Esses também são espíritos que são tratados como autismo. Então, quando você pergunta qual é a visão do autismo, tem que saber de qual deles você está falando. Porque a síndrome de Asperger não é um processo que se possa dizer que é expiatório. Na verdade, são espíritos que trazem grande genialidade, mas que têm dificuldade de se adaptar numa sociedade cheia de tantas bizarrices como nós temos, e que exigem deles um exercício de comunicação e de interação que eles não estão dispostos a ceder. São extremamente voltados para a rotina, são muito metódicos em tudo que fazem, mas são pessoas incríveis quando eles se encaixam naquilo que eles querem fazer. Geralmente buscam profissões na área da programação, na área que eles possam trabalhar sozinhos, laboratoristas, ficam nos laboratórios investigando, grandes pesquisadores, grandes cientistas possuem a característica da síndrome de Asperger. Perfeito, pessoal. Ó, Elizabeth Marques está dizendo boa noite de Montreal, viu, Elahá? Montreal, Canadá. Montreux. Olha, pessoal, não vou dizer infelizmente, né? Vou dizer felizmente. Felizmente chegamos a um final, né, com muitos ensinamentos, com muita troca de experiências. Com certeza, eu acredito que é muito difícil falar isso, mas na nossa experiência a gente aprende bastante e eu acredito que a Elahá também aprende em contato com esse público, né, Elahá do chat, que divide suas experiências, né, que divide as suas angústias. Eu tinha uma narrativa aqui de uma pessoa, mas eu fiquei assim, sem querer colocar aí, mas essa pessoa, sinta-se abraçada, viu, minha amiga? Vamos refletir mais um pouco sobre essa sua questão, é o que eu posso dizer nesse momento, que é Rosângela Caribe. Então, ter um pouco de paciência com os acontecimentos que ocorrem em nossas vidas, porque eles são necessários. A condição de mudança também é necessária para que a gente possa progredir, mas vamos ter também a sensatez. Não importa se está num lugar e passou para outro, se está numa doutrina e passou para outra, se deixou, mas o importante é ter sensatez e ter, né, muita fé em Deus. Essa condição de crença em Deus nós não podemos deixar, porque quando nós deixamos, nós distanciamos dele e nos aproximamos mais do materialismo. Então a vida fica um pouco mais cinza, né, Elahá? O livro dos Espíritos está aí na sua mão? Está aqui, tá. Então leia para nós a 982, por favor. 982, vamos lá, 982. Leia pergunta e resposta. Pronto. 982 diz o seguinte: é necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? É preciso que seja espírita para ter bem no mundo espiritual? Não é. E os espíritos respondem da seguinte forma: se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. Ponto. É o bem que assegura. Não. Ok, ponto. Então, se não é o espiritismo, o que é que assegura a boa sorte na vida futura? Leia. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Perfeito, né, Elahá? Perfeito. E aqui vai para nossa amiga Rosângela Caribe. Um forte abraço. Sinta-se abraçada, minha amiga. Eu tenho certeza que Elahá também manda esse forte abraço para você e para todos os outros que estiveram aqui conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É uma forma da gente poder estar divulgando a doutrina espírita, tá bom? A regeneração não é um evento coletivo imposto do alto. Ela é um processo íntimo. Não é o planeta que se regenera.
São as pessoas. E cada decisão sua pesa na balança invisível da humanidade. Se você escolhe o bem, você acelera a regeneração. Se você escolhe o egoísmo, você atrasa o processo. A Terra continuará existindo. O espírito é imortal. Mas a qualidade da experiência que viveremos depende das escolhas que fazemos agora. Talvez o mundo pareça mais violento porque as máscaras estão caindo. Talvez a crise seja apenas o parto de uma nova consciência. Mas uma coisa é certa. Não podemos mais terceirizar a transformação. A pergunta final não é se o mundo vai mudar. É se você vai mudar. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precise refletir sobre isso. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de despertar e responsabilidade espiritual.